Depois de 3 décadas trabalhando com tecnologia da informação, ele decidiu começar de novo, do zero. 3 meses depois, já havia conquistado 12 certificações profissionais, incluindo as mais reconhecidas do universo ágil. Não houve fórmula mágica, nem atalhos. O que existiu foi método, organização e muito foco. Essa jornada não foi feita com tempo livre sobrando, nem com inglês fluente. Foi construída com consistência, algumas horas por dia, todos os dias. Pode parecer distante para quem está começando agora, mas é exatamente o contrário. Essa história prova que existe um caminho claro para entrar e crescer no mercado de tecnologia, mesmo sem experiência prévia. No vídeo de hoje, você vai descobrir como é possível acelerar sua carreira através das certificações ágeis. E mais, vai entender que não é preciso esperar anos para alcançar resultados concretos. A promessa é simples: mostrar que, com um plano estruturado, qualquer pessoa pode se preparar para certificações relevantes, como a certificação de nível 1 para mestre em Scrum profissional, ou a certificação de nível 1 para proprietário de produto profissional, e outras. Vamos falar de mitos que ainda travam muitos iniciantes. Vamos explicar como as certificações funcionam na prática e mostrar como construir uma trilha de estudos que realmente funcione. Esse vídeo é sobre estratégia, sobre disciplina, mas também é sobre recomeços, sobre provar para si mesmo que nunca é tarde para aprender algo novo. Agora, para entender como tudo isso começou, a gente precisa voltar um pouco. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Tudo começou com um incômodo silencioso. Estamos falando de um profissional experiente, com mais de 30 anos de atuação em grandes projetos de tecnologia. Alguém que já passou por diversas transformações do setor, mas que ainda assim escolheu recomeçar. Mesmo com mais de 30 anos de experiência em tecnologia, algo parecia fora do lugar. As metodologias mudaram, o mercado acelerou, e aquela sensação de estar atualizado já não era mais suficiente. Foi nesse momento que surgiu a pergunta que mudaria tudo. E se ele decidisse começar de novo? Não por obrigação, mas por escolha. Por desejo de crescer, de se reinventar. Mesmo após décadas de carreira. Foi assim que nasceu a ideia de criar uma trilha intensiva de certificações. Um plano ousado, estruturado para ser executado dentro de uma rotina real, com compromissos, família e pouco tempo disponível. A primeira desconstrução foi mental. 30 anos de experiência não significam estagnação. Significam base para ir além. Ainda assim, os obstáculos surgiram. Havia dúvida sobre por onde começar, receio de não acompanhar o ritmo das provas e, principalmente, a barreira do tempo. Como estudar com uma rotina cheia? A resposta veio com um princípio simples: organização visual. A trilha foi planejada com base em 3 critérios. Primeiro, reconhecimento de mercado. Certificações que abrem portas de verdade. Segundo, aplicabilidade prática. Conteúdo que se conecta com desafios reais. Terceiro, acessibilidade de investimento. Provas viáveis financeiramente, muitas delas sem exigência de cursos obrigatórios. Para manter o foco e o progresso visível, ele aplicou ferramentas de produtividade, como um quadro Kanban pessoal com etapas bem definidas. Explorar, estudar, simular, revisar e certificar. Além disso, desenvolveu um segundo cérebro com o aplicativo Obsidian, um programa para a organização de textos em formato de marcação leve. Lá, foi conectando conceitos, registrando conteúdos e criando mapas de conhecimento. Tudo para acelerar o aprendizado. Painéis simples, físicos ou digitais, tornaram o avanço concreto, visual, motivador. Painéis de controle de progresso foram criados com métricas objetivas, como número de questões simuladas, acertos por tema,
tempo médio por prova. A cada novo exame, aprendizados eram incorporados ao sistema, refinando a próxima preparação. Esse controle visual trouxe uma clareza poderosa. Ver o próprio avanço transformou motivação em disciplina. A jornada passou a seguir uma lógica de ciclos curtos e metas claras. Estudo por blocos, simulados constantes, ajustes semanais. A rotina já não era inimiga, mas aliada. Em vez de tentar encaixar grandes blocos de tempo, a escolha foi otimizar pequenos intervalos com alto foco. Durante esse processo, veio uma constatação importante. Muitos dos obstáculos não eram reais, eram narrativas internalizadas ao longo do tempo. Ideias como não tenho mais idade, não sei inglês, não consigo aprender como antes, foram substituídas por uma nova pergunta. E se ele focasse em algumas horas por dia, com consistência? Foi assim que, em 90 dias, 12 certificações foram adicionadas ao currículo. Não como troféus, mas como resultado de uma mentalidade renovada. Essa história não é sobre velocidade, é sobre estratégia. Sobre alinhar conhecimento, propósito e método em um mesmo fluxo. E o mais importante, é uma história possível de ser replicada. Parte A. Quebrando os mitos. Antes de entender como funciona uma certificação, é preciso desfazer as crenças que impedem muita gente de sequer tentar. Nos bastidores das comunidades ágeis, nos grupos de estudo e até em ambientes corporativos, alguns mitos persistem. Reforçados por experiências mal orientadas ou falta de informação clara. Vamos começar quebrando 3 dos mais comuns. Mito número 1. É preciso ter muito tempo livre para estudar. Essa é uma das objeções mais frequentes. Mas na prática, o que faz diferença não é o volume de horas, e sim a qualidade da rotina. Um plano de estudos bem estruturado, com apenas algumas horas por dia, pode gerar resultados consistentes. O segredo está na constância, no foco e na escolha dos materiais certos. Estudar por blocos de conhecimento, usar simulados desde o início e revisar de forma espaçada, isso permite absorver mais em menos tempo. É um estudo ativo, não passivo, e isso muda tudo. Mito número 2. Sem inglês fluente é impossível passar. Sim, as provas são em inglês, mas a linguagem utilizada é técnica e previsível, baseada no vocabulário do próprio guia do Scrum. Muitos candidatos treinam com simulados no idioma original, ganhando familiaridade com termos como empiricism, increment, commitment e equipe autogerenciável. Além disso, é permitido utilizar tradutor automático no navegador durante a prova. Com repetição e leitura ativa, o idioma deixa de ser obstáculo e se torna apenas mais uma habilidade em desenvolvimento. Mito número 3. Precisa ter anos de experiência na área. Talvez o mais limitante de todos. As certificações da organização Scrum.org e de outras instituições não avaliam vivência prática de mercado. Elas testam compreensão técnica do conteúdo oficial. Candidatos experientes que não estudam com foco muitas vezes são surpreendidos. Já quem estuda com base no guia e pratica com simulados direcionados tem mais chances de aprovação, mesmo sem experiência formal. Esses mitos funcionam como barreiras invisíveis, mas uma vez superados, abrem caminho para um processo muito mais acessível, objetivo e possível do que parece. Parte B. Como funciona a certificação? Com os mitos superados, surge a pergunta: afinal, como funciona uma certificação como a de nível 1 para mestre em Scrum profissional, ou a de nível 1 para proprietário de produto profissional? Esses exames são oferecidos pela organização Scrum.org, uma das instituições mais respeitadas do mundo ágil. Ambas as certificações têm estrutura semelhante. Estrutura da prova. O exame possui 80 questões de múltipla escolha, algumas com mais de uma resposta correta. O tempo total é de 60 minutos. A nota mínima para aprovação é 85% de acerto, ou seja, pelo menos 68 respostas corretas.
O idioma é o inglês, mas é permitido usar tradutor automático durante a prova. A prova é realizada online, sem necessidade de agendamento e sem câmera ligada. É uma prova intensa, o tempo parece suficiente, mas cada minuto conta. Por isso, praticar com simulados realistas é essencial para desenvolver ritmo e confiança. Conteúdo mais cobrado. Os temas seguem o núcleo do guia do Scrum, mas atenção, o que cai na prova não é apenas leitura superficial, e sim compreensão profunda dos conceitos, interações e limites. Os principais tópicos incluem papéis, como mestre em Scrum, proprietário de produto e desenvolvedores. Eventos, como ciclo de trabalho, planejamento da sprint, reunião diária, revisão da sprint e retrospectiva. Artefatos, como o backlog do produto, o backlog da sprint e o incremento, incluindo os compromissos como objetivo do produto e definição de pronto. Pegadinhas conceituais, como papéis que não existem no Scrum, aprovações que não fazem parte do processo, ou termos como sprint zero e aceite formal do proprietário de produto. A prova é feita para testar se você pensa como a organização Scrum.org. Isso significa que, muitas vezes, a alternativa correta não será a mais comum no mercado, e sim aquela que respeita a essência do framework. E quanto custa? No caso desse profissional, a decisão foi conquistar 12 certificações logo no primeiro ciclo. O investimento total foi de R$ 19.615,27. Esse valor incluiu provas como a certificação de mestre em Scrum da organização Scrum.org, a certificação de proprietário de produto certificado pela Aliança Scrum, certificações do modelo ágil seguro, do modelo em larga escala e 10 certificações da Universidade Kanban, incluindo gestão de fluxo, melhoria de serviços e métricas, além de certificação em objetivos e resultados. Já o investimento total previsto até dezembro de 2025, com a inclusão da certificação profissional em gerenciamento de projetos, é de R$ 23.278,07. Algumas dessas certificações exigem curso obrigatório, outras são vitalícias, sem mensalidade ou taxa de renovação. Para quem está começando, o ideal é investir entre R$ 1.200 e R$ 1.500 em uma certificação de entrada, com guia, simulados e curso introdutório. Parte C. Como estudar de forma eficiente. Passar em uma certificação não depende de genialidade, depende de método. Essa jornada foi construída sobre 3 pilares: trilha estruturada, ferramentas adequadas e técnicas de estudo consistentes. Trilha por blocos de conhecimento. Em vez de estudar de forma dispersa, o conteúdo foi dividido em blocos temáticos, como fundamentos do Scrum, valores, pilares e estrutura, papéis e responsabilidades, eventos e seus objetivos, artefatos e compromissos, pegadinhas e armadilhas comuns, simulados com análise de erros. Cada bloco tinha uma meta clara: leitura, resumo e prática. Isso gerou foco, reduziu dispersão e acelerou a retenção. Ferramentas utilizadas. Para garantir disciplina e visualização do progresso, foram utilizadas ferramentas simples, mas poderosas. Um quadro Kanban pessoal com colunas como explorar, estudar, simular, revisar e certificar. Painéis de controle com dados como número de simulados feitos, taxa de acerto por tema e tempo médio por prova. Aplicativos de revisão espaçada, como o Anki. O aplicativo Obsidian, para criar um segundo cérebro com conexões entre conteúdos e evolução do conhecimento. Esse sistema trouxe visibilidade e gerou motivação. Ver o avanço diário é um combustível poderoso. Materiais utilizados. A base de estudo foi construída com foco em qualidade e aplicabilidade. O Guia do Scrum, com leitura mínima de 3 vezes. Guias de sobrevivência para certificações de nível 1 para mestre em Scrum profissional e para proprietário de produto profissional. E-books comentados, que conectam teoria e prática com exemplos reais. Simulados realistas, usados desde o início da trilha.
cursos introdutórios online para revisar os fundamentos e acelerar o entendimento. Todos esses materiais estão disponíveis no site Escalada Ágil. Sem cursos obrigatórios, sem altos investimentos. Técnicas aplicadas. Leitura ativa, sublinhando, anotando dúvidas e criando exemplos próprios. Revisão espaçada, relembrando os mesmos conceitos após 24 horas, 7 dias e 15 dias. Aplicação prática, criando situações hipotéticas com base no guia e resolvendo simulados explicando o raciocínio por trás de cada resposta. Pensar como a organização Scrum.org. Buscar a lógica por trás da pergunta e não apenas decorar a resposta. Aqui entra um ponto essencial. Scrum é simples, mas não é fácil. É preciso entender o espírito do framework, seus limites, sua linguagem e sua coerência interna. Questões como: quem aprova o incremento? Ou existe sprint zero? Testam mais do que conhecimento, testam mentalidade. Estudar de forma eficiente, portanto, não é estudar mais, é estudar melhor, com foco, método e regularidade. Essa abordagem é replicável por qualquer pessoa. Basta ter disciplina, constância e um plano claro. Depois de tudo o que foi apresentado, uma coisa precisa ficar clara. Sim, é possível conquistar certificações em tecnologia da informação mesmo sendo iniciante. E mais do que isso, é possível fazer isso com estratégia, rotina ajustada e uma trilha de estudos bem definida. A história que você conheceu hoje não é sobre alguém com tempo de sobra ou talentos raros. É sobre um profissional com mais de 30 anos de estrada que decidiu recomeçar. E fez isso com método, foco e constância. Se ele conseguiu conquistar 12 certificações em 3 meses, estudando algumas horas por dia, por que você não poderia começar agora? O valor das certificações vai além do papel. Trazem confiança, clareza e autorresponsabilidade. A partir delas, a carreira deixa de depender dos outros, das empresas, dos chefes, das oportunidades externas, e passa a estar nas próprias mãos. Então, a pergunta agora é simples. Qual certificação você vai tirar primeiro? Deixe aqui nos comentários, compartilhe dúvidas, experiências ou conquistas. Se este vídeo te ajudou, inscreva-se no canal Escalada Ágil e acesse os materiais gratuitos na descrição. Lá você vai encontrar planos de estudo, simulados e guias que podem te ajudar a dar o primeiro passo com segurança. E lembre-se, nunca é tarde para aprender algo novo, especialmente se esse novo for o que vai abrir as portas para a sua próxima grande oportunidade. Antes de encerrar, assista ao vídeo criado com o apoio do projeto Notebook LM da Google. O conteúdo foi baseado nos guias oficiais e nos e-books mencionados ao longo deste vídeo. Boa sorte nos seus estudos. Até a próxima!